Olá, sejam bem-vindos ao canal Valor em Saúde. Estamos aqui desde outubro com uma série de entrevistas, trazendo vários especialistas para falar de boas práticas de gestão e falar da curva de aprendizado, e a pandemia nos trouxe um novo pensar no modelo de gestão em saúde. Muita coisa foi feita no modelo de inovação, e para poder atender rapidamente toda a população de saúde, e as áreas assistenciais, gerenciais e administrativas tiveram que se reinventar. Hoje nós temos aqui a doutora Linamara Batistella. Bom dia, seja muito bem-vinda, doutora Linamara. Bom dia, prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão importante, não é? Um tema tão necessário no mundo atual. Verdade. Muito obrigada, viu? Eu estou honrada de participar dessa conversa. Isso, nós aqui agradecemos. A doutora Linamara é médica, fisiatra, professora da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do HC e da Faculdade de Medicina da USP. O tema hoje que nos trouxe a doutora Linamara aqui é para falar de inclusão. Isso, inclusão em saúde para quem tem mobilidade reduzida. A doutora Linamara é uma especialista nesse assunto e eu queria que a doutora nos trouxesse como ficou o atendimento desses pacientes que têm mobilidade reduzida durante a pandemia. Quais foram, na verdade, os desafios, né, para poder chegar à atenção primária em saúde para essa população que não podia, obviamente, se mobilizar, já tem a dificuldade de mobilização, mas certamente por conta da pandemia, vocês tiveram que achar mecanismos e novos movimentos para ajudar essa população, né, doutora? Fale, conte um pouco para nós. Então, olha, um bom dia a todos aqui. É um prazer estar falando sobre um tema que é muito relevante. Sempre foi relevante, mas durante a pandemia isso se tornou um tema mandatório. Porque é evidente que as dificuldades hoje do paciente ter acesso a partir da mobilidade, transporte público e até o transporte individual aos serviços de saúde não é desconhecido. Isso é uma realidade independente das facilidades que a gente tenha. Mas para as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência que dependem de transporte público, e vamos pensar que pessoas com deficiência é um universo muito amplo. Nós estamos falando de quase todas as doenças crônicas impactam na funcionalidade, reduzem a sua capacidade de se movimentar. Algumas com muito impacto. Então, o indivíduo que tem uma doença medular, um trauma medular, evidente, a presença da locomoção em cadeira de rodas exige alguns ajustes. E nem todo o transporte público, embora São Paulo seja um belíssimo exemplo de mudança nessa direção, mas ainda nem todo o transporte público está preparado para receber as pessoas com deficiência. E não é só o modal do transporte, não é? É quando a pessoa chega à rua. Uma cidade com essa dimensão, com essa estrutura, você não consegue ter o mesmo nível de cuidado na calçada, no leito carroçável, em todos os pedacinhos da cidade. Então, tem uma dificuldade, né? Nós temos a sorte de todas as nossas unidades de reabilitação estarem muito próximas das estações de trem ou metrô. Quer dizer, o modal sobre trilhos, ele é o que melhor atende à necessidade das pessoas com deficiência. Então, nós temos essa facilidade. Mas as pessoas não vivem só para ir no médico, né? Tem outras coisas que elas também precisam desfrutar e precisam alcançar. Inclusive, quando a gente pensa em saúde, isso tem uma clareza muito forte quando a gente está falando em valor em saúde. Eu reabilito as pessoas para que elas possam viver em sociedade. Sim. Então, é evidente que funcionalidade é o nosso assunto, é o nosso, vamos dizer, entre aspas, negócio. Então, a gente olha para isso desde o momento que a gente faz o primeiro atendimento, o primeiro contato. Às vezes não é ainda o atendimento, é o contato para o agendamento. Da onde ele vem,
que mecanismos ele dispõe, ele precisa de um acompanhante, ele vem sozinho, porque isso vai interferir no restante do atendimento. Então, para simplificar, como é que a gente fez para superar essa barreira? Bom, nós queríamos reduzir a mobilidade na cidade. Essa era uma máxima já discutida nos países que tiveram a pandemia antes de nós, que viveram essa tragédia sanitária. Então, reduzir a mobilidade era importante. Ao mesmo tempo, reduzir o número de pessoas, a aglomeração. Então, imediatamente, nós fizemos uma virada de chave, que eu tenho a maior satisfação de compartilhar, que foi implementar a telemedicina. Perfeito. Não era novo para nós na Faculdade de Medicina, essa que é a vantagem. Sim. Porque a gente já vinha trabalhando isso, o professor Schau, que é o professor da telemedicina, sempre nos apoiando e sempre nos estimulando. Então, isso já existia na forma de um projeto, há muitos anos atrás, com protetização de amputados para o Norte e Nordeste, numa proposta de pesquisa, inclusive avaliando escalas de pressão por telemedicina. Então, a gente já tinha, o desejo estava firmado, estava faltando uma ferramenta mais forte, e foi exatamente o que a gente foi buscar, uma ferramenta que nos desse segurança, a confiabilidade dos dados criptografados e a facilidade, a usabilidade. Não é, você sabe disso, não é? Nós, os médicos, nós nos afastamos das coisas que sejam mais complicadas do que o próprio atendimento. Então, conseguimos encontrar essas ferramentas, felizmente, conseguimos encontrar essas ferramentas no mercado e imediatamente fizemos essa virada de chave. Então, foi um processo que eu reputo de muito, mas muito adequado, porque nos deu a oportunidade de viver intensamente essa experiência, não abandonar nossos pacientes e, olha, de verdade, trazer uma nova solução para a saúde. Porque, você sabe, Bruno, uma coisa que sempre me incomodava é quando a gente, às vezes, atende paciente que vem de um lugar distante, né? Não é raro no HC, você atende paciente que vem do Piauí, do Peru, do Manaus, do Rio Grande do Sul. De repente, você quer saber se aquilo que você ofereceu para ele está realmente usando. Até seria maravilhoso se todos pudessem voltar, mas isso é difícil. Hoje eu consigo monitorar meus pacientes à distância e acompanhar o que realmente está acontecendo na vida dele. Como é que ele está usando as ferramentas que ele adquiriu no tratamento. Então eu acho, ai meu Deus, como é que a gente vai dizer que teve ganhos nessa pandemia, né? Mas se a gente tivesse que elencar alguma ação positiva que a pandemia nos trouxe, foi essa oportunidade. Sim, com certeza. A oportunidade de usar esses mecanismos. Verdade. A telemedicina veio para ficar, o teleatendimento e monitoramento idem. E, doutora, eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória sua no Instituto de Reabilitação Luci Montoro. Queria que você falasse em números, né, para os nossos ouvintes aqui do programa entender qual é a relevância do Instituto, quantas pessoas vocês já ajudaram nessa trajetória e fazer aqui um convite para toda a sociedade também apoiar e ajudar o Instituto Luci Montoro. Eu acho que cada um de nós aqui precisa começar a olhar para essa população que tem mobilidade reduzida de maneira diferente. E cada um de nós, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pode ajudar esse belíssimo trabalho que o Instituto Luci Montoro de Reabilitação já realiza há muitos anos e certamente agora, durante essa crise que nós vivemos, vai precisar da sua ajuda, da sua colaboração. Então, doutora, eu queria que você contasse e aqui já também fizesse um convite, como eu estou fazendo, para que toda a sociedade possa se conscientizar do papel de cada um e como é possível ajudar. Muitas pessoas, me falam, Tânia, eu queria ajudar uma entidade, uma instituição, mas a gente vê tanta coisa errada, eu não sei nem por onde começar. O Instituto Luci Montoro é uma instituição muito séria, que de fato faz um trabalho bacana e que a doutora Lina Mara vai explicar um pouquinho. Por favor. Puxa, que oportunidade, que convite maravilhoso esse que você acaba de me fazer. Contar a trajetória e mostrar para a população de que esse é um valor da população e que para ele continuar tendo essa efetividade, a gente precisa da ajuda de todos. Olha, em 1954,
veja, lá atrás, né? O Hospital das Clínicas, por conta da poliomielite, e veja bem, eu vejo uma similaridade enorme entre o que se viveu na poliomielite com o que se está vivendo agora, do ponto de vista da reabilitação. O Hospital das Clínicas, motivado por isso, construiu uma primeira unidade de reabilitação, que foi inclusive amparada por um consórcio internacional patrocinado pela Organização dos Estados Americanos. Então, foi uma história muito interessante, que inclusive está retratada no site da OMS, da Organização Mundial de Saúde, pelo imediatismo que, naquele momento, isso significou. Tem até a figura de uma jovem, lindinha, Anésia, que sempre me acompanha nas minhas apresentações, que foi eu diria, a pessoa que simbolizou aquela cooperação internacional. Dali para frente, nós tivemos as mudanças relacionadas à Revolução Industrial, aos acidentes de trânsito, na medida que vão se modificando as causas que geram a deficiência, o Hospital das Clínicas sempre acompanhou. E no final dos anos 90, nós tínhamos uma estrutura bastante consolidada, que é onde hoje fica a principal unidade da rede, que é na Vila Mariana, e que atendia os pacientes do HC, mas tinha porta aberta para a comunidade. Fomos instados a assumir uma nova unidade no Campo Limpo, que é o Jardim Marizal, que hoje é um modelo também faz parte da rede. Finalmente, em 2008, o governador Serra define que é preciso criar uma rede com uma força para chegar até o interior. Então, de 1954 olha que trajetória, né? Para 2008, houve uma grande mudança, mas houve um acúmulo de conhecimento, de experiência. Então, quando a rede surgiu, e que a gente teve a oportunidade de idealizar desde o primeiro momento, ela já surgiu com essa dinâmica de ter pelo menos uma unidade em cada região do estado de São Paulo. E hoje isso realmente acontece. Nós estamos em todas as regiões, são 17 unidades fixas, uma unidade móvel e uma unidade que acontece dentro do Instituto do Câncer, pela particularidade que é a reabilitação do câncer. Sim. Bom, quando você olha, quase todas as doenças crônicas e os acidentes podem impactar em deficiências que podem levar à incapacidade, redução da funcionalidade. Parece que o mundo inteiro se deu conta de que essa era uma necessidade. Então, ao passo que nós estávamos estabelecendo esta rede aqui, a Organização Mundial de Saúde estava criando também os primeiros guidelines sobre reabilitação na estrutura da saúde, mostrando que a reabilitação precisa estar desde a fase aguda, na UTI, nos cuidados agudos não críticos e, finalmente, na reabilitação ambulatorial, que é o principal asset, o principal ativo da unidade, da rede de reabilitação. Nós temos aqui em São Paulo 2 hospitais, pela necessidade de atender casos graves, mas as unidades do interior só atendem ambulatório. Essas 19 unidades, elas atendem cerca de elas fazem 1 milhão de atendimentos por ano. São 100 mil atendimentos por mês em média. Isso significou que as crianças que nascem com paralisia cerebral, que os jovens que infelizmente continuam sofrendo acidente e tendo lesão medular, que as amputações, mas sobretudo as lesões encefálicas, o AVC, que é a patologia mais incapacitante e mais frequente no nosso meio e no mundo inteiro. Hoje tem um atendimento primoroso, comparável aos maiores centros do mundo. E associado a isso, nós ainda atendemos as dores incapacitantes, porque tudo que significa aumentar a carga de doença e, portanto, reduzir a competitividade, tem impacto na reabilitação. A dor, sobretudo a dor musculoesquelética, a dor lombar, é uma das principais causas de incapacidade. Então, tudo que vai cronificando tem que ter um olhar para a reabilitação. E nesse momento do Covid, impressionante como essa estratégia nos antecipou. E rapidamente nós colocamos nossas unidades, desde o primeiro momento, dentro do Hospital das Clínicas, que estava atendendo o Covid. Então, o Hospital das Clínicas irradiou essa expertise e hoje eu tenho a alegria de ter participado dessa idealização e dessa implantação, e hoje essas unidades todas trabalham espelhadas desse modelo do Hospital das Clínicas.
Parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu sei o quanto você é engajada, né? O quanto você e a sua equipe toda, obviamente, né, trabalha esse assunto de inclusão para quem tem mobilidade. Fica aqui o nosso convite. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, curtinha aqui, né, do Valor em Mas foi um Saúde. prazer. Eu Bom, queria... você me perguntou sobre ajuda. Deixa eu te contar Isso, que nessa pandemia formou-se uma organização dentro do HC chamada Vital Cure. É uma feita pelos patrocinadores que se uniram, construíram um modelo de captação de recursos. Isso está aberto, é só entrar no site do HC ou entrar no Instagram. O Vital Cure recebe essas doações que são auditadas pela Deloitte para projetos específicos. Você pode escolher se você quer apoiar pesquisa ou quer apoiar assistência. Você pode participar de como está sendo usado esse recurso, e isso tem sido fundamental para o HC e para toda a rede Luci Montoro, para as unidades aqui de São Paulo, que se beneficiaram muito desta ajuda. Portanto, obrigada pela lembrança, e está aqui aberto o nosso coração e o nosso cofre para receber toda a ajuda que a população puder nos oferecer. perfeito, que bom tê-la aqui. Então fica aqui a dica da doutora Lina Mara. Então, assim, cada um de nós pode fazer a doação. Então, ache um caminho, procure. Essa questão de pesquisa, eu achei bacana saber que também você pode ajudar nas pesquisas, né, doutora? Porque Isso. eu falo que o tempo é o nosso maior aliado, que é tempo da gente aprimorar nossos conhecimentos e é tempo da gente conhecer e respeitar a ciência e a medicina e os profissionais de saúde que têm buscado fazer uma entrega de valor em saúde, que ficou muito claro durante essa pandemia, como a gente tem um SUS maravilhoso, pessoas engajadas em entrega de cuidado e respeito a quem realmente necessita do cuidado em saúde. Doutora Lina Mara, fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento, felicidades ainda mais para a sua jornada, e conte com o nosso canal sempre aqui para trazer boas novas sobre inclusão na mobilidade reduzida. Muito obrigada. Olha, oportunidade realmente diferenciadíssima, poder falar para o seu público e saber que a gente conta com mais esse veículo para trazer a nossa experiência. E olha, quero muito conversar com vocês um dia sobre valor em saúde, o que significa para nós conhecer o desfecho e poder trabalhar o desfecho que realmente impacta na vida da pessoa e na vida da sociedade. Um prazer enorme. Acompanho os seus programas com muito interesse. Obrigada, é um aprendizado. doutora. Cada entrevista é um aprendizado. Não perco um. Isso. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Todas as terças-feiras, curtam o nosso canal. Estamos na UTV, no canal YouTube. Publiquem nas redes sociais. A gente quer realmente disseminar esse conteúdo tão rico que a gente traz aqui de gestão e de governança. Todas as terças-feiras, às 11 horas, sobe uma nova entrevista. Eu tenho feito no estúdio, porque não consigo fazer mais presencial, mas os temas e os convidados são tão relevantes que vale a pena acompanhar nosso canal. Gratidão, doutora Lina Mara, pelo seu trabalho. E fica aqui o nosso muito obrigada.